um caminho de total dedicação. Esse é o caminho que não é para ser percorrido com a metade da força ou com a metade da pessoa. É um caminho de total dedicação. Eu gostaria nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, aproveitar hoje de celeiros cheios e lagares transbordantes para observar esta passagem que vai deixar para nós um grande aprendizado. Sem dúvida vai marcar a vida da gente, porque esta passagem não é uma passagem simples, é uma passagem que vai impactar o coração e a vida daquele que quer crescer em Deus, daquele que quer amadurecer, daquele que quer evoluir. Porque tem gente que, mesmo que já leva muito tempo na igreja, não quer crescer, concorda? Ou não quer evoluir, e essa pessoa vai ficar estagnada pelo resto da sua vida. Mas a Bíblia vai nos dar umas orientações para aquele que quer crescer. Essa passagem é profundamente desafiadora. Ela vai nos revelar que seguir pelo caminho de maneira completa implica um custo. O custo é o compromisso, a dedicação. Não é caminhar de longe, não é segui-lo de longe. No trecho do Evangelho segundo Lucas, vamos observar 3 tipos de pessoas. Este capítulo, no final, fala de 3 atitudes, fala de 3 tipos de pessoas. Esse tipo de indivíduos que aparecem ali, todos eles têm desejo de servir a Deus. Todos eles têm vontade, todos eles querem caminhar do lado de Jesus, tem um bom propósito, tem um bom desejo, tem um bom anseio inclusive. Todos expressam o desejo de seguir a Jesus. Mas logo a Bíblia vai nos mostrar que o Senhor confronta a vida daqueles que dizem de boca para fora que querem servi-lo, que querem se comprometer, que querem honrá-lo, e na verdade logo não era tão assim. Jesus fala nesta passagem do valor e a importância que tem o compromisso nesta caminhada. Jesus fala nesta passagem que não é olhar para trás o que faz com que uma pessoa seja digno ou apto para caminhar nesta caminhada. De fato, o Senhor utiliza aqui uma metáfora para mostrar uma comparação entre aquele que não é apto para caminhar neste caminho. E não é voltar para trás, aquela pessoa que não é apta. A Bíblia diz: aquele que olha para trás não é apto, não aquele que volta para trás. Inclusive só o olhar para trás parece que já deixa a pessoa de fora, dizendo não é apto para esta caminhada, porque não é olhar para trás. Quer dizer que esta passagem vai marcar nossa vida, porque vai fortalecer o valor e o compromisso que tem o reino de Deus em nossos corações e em nossas vidas. Mas chama muito a atenção, porque a gente poderia refletir e fazer aqui várias perguntas. O que significa verdadeiramente seguir a Jesus? Qual é o custo de segui-lo? Na verdade, eu estou seguindo a Jesus de coração, de maneira total, dedicada, inspirada e comprometida. Sou eu uma pessoa que vai se refletir com aquela intenção que tem uma pessoa e não com o comprometimento que tem que ter? Como é que está a minha vida diante de Deus? No sentido do compromisso e da responsabilidade que tenho eu a dizer ao respeito da minha família, do ministério ou das condições que Deus tem dado. Será que porventura eu posso melhorar? Será que posso melhorar segundo as minhas atitudes, a minha responsabilidade, ou até inclusive a dedicação que eu tenho que ter diante desta grande responsabilidade que Deus tem colocado em nossas mãos? Pois bem, vamos utilizar esta passagem de Lucas para abrir o nosso coração e para deixar que seja a palavra formando, dirigindo nossas vidas. Porque a metáfora que o Senhor utiliza vai nos ilustrar o compromisso total necessário para segui-lo.
Quer dizer, se alguém de verdade quer seguir ao Senhor, não é segui-lo pela metade, não é segui-lo de boca para fora, não é segui-lo com boas palavras ou boas expressões, não. Deus utiliza aqui uma imagem que é interessante sabermos o que significa. Ele utiliza aqui o arado, e o arado é uma ferramenta de trabalho na agricultura. É o arado muito importante para arar a terra. E a Bíblia vai nos falar que esse arado é uma imagem do trabalho, da responsabilidade no tempo antigo. Agora, a ferramenta só não vai trazer uma mensagem para nós. Mas se nós entendemos que o Senhor fala que ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino, vai nos dizer que a tarefa de arar, o trabalho de trabalhar a terra na agricultura, esse esforço contínuo, essa disposição que tem que ter uma pessoa para se preocupar com a tarefa e a responsabilidade, implica que a pessoa tenha uma atenção, implica que a pessoa tenha um foco pleno, implica que para fazer a obra do Senhor, eu não posso estar olhando na direita e olhando na esquerda e abandonar a responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos. Porque essa responsabilidade do reino de Deus é tão grande que a Bíblia vai nos dizer que é importantíssima, total dedicação. Quantos dizem amém? De fato, veja a expressão que a gente poderia tirar desta passagem. Uma vez que você bota a mão no arado, já não é para olhar para trás. Uma vez depois que você botou a mão no arado, não é para olhar para trás, não é para deixar-se levar pela fofoca, não é para deixar-se levar pelo comentário. Uma vez que você botou a mão no arado, não é para recuar, não é para rejeitar, não é para olhar para trás, porque se precisa o foco, se precisa a atenção, se precisa o comprometimento, se precisa a responsabilidade da nova tarefa. Se precisa de entendermos que pertencemos agora a um novo reino, que temos uma nova responsabilidade. Agora veja, o capítulo todo é uma coisa fascinante. Se alguém gosta de estudar a Bíblia, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica dominical. Porque a passagem, na verdade, começa a falar que Jesus, o médico Lucas, que ele é o autor do Evangelho de Lucas, ele vai colocar muitos detalhes dentro da narrativa bíblica daquilo que acontece no ministério de Jesus. Mas o Jesus que está aqui falando está saindo de um ambiente e entrando em outro. Preste atenção, para que você se ligue e saiba o valor que tem essa palavra. Ele está curando, ele está fazendo milagres, ele está indo em uma cidade, faz cura, milagres, maravilhas. Porém, quando começa o capítulo de número 9, ele está saindo de um ambiente e entrando em outro, na direção de Jerusalém. Isso, na narrativa bíblica, é importante o detalhe, porque em Jerusalém ele ia ser. Lá em Jerusalém é onde acontecem os últimos dias de Jesus. Ia ser morto, traído, e tudo aquilo na última parte do seu ministério ia acontecer lá. Agora veja, quem está falando de responsabilidade? Quem está falando que não é para olhar para trás? Quem está falando que tem que manter o foco? Quem que está falando que tem que manter a caminhada permanentemente com uma dedicação total? Não é qualquer um que está falando isso daí, é Jesus. Aquele que está comprometido até a medula, aquele que está comprometido com resgatar nossas vidas da morte,
Aquele que falou: se você quer vir em pós de mim, negue-se a si mesmo e venha e caminhe comigo. Quer dizer que para caminhar com Jesus, você precisa se negar, você precisa morrer a você mesmo, você precisa abandonar a vida antiga de pecado. Agora, esta ferramenta que fala aqui do arado, que é uma ferramenta essencial na vida rural, a maioria das pessoas da época estavam muito entrosadas e conheciam muito bem, até familiarizadas com o termo, porque eles conheciam a ferramenta do arado para arar a terra. Quer dizer que nós temos que ressaltar nesta manhã a necessidade de caminhar de maneira concentrada. Quer dizer, sem prestar atenção àquilo que o mundo fala, sem deixar-se levar pela corrente do mundo, sem deixar-se levar pela proposta do mundo, sem deixar-se levar pelo engano, pela vaidade, pelas coisas temporais da terra. Não, se precisa uma geração que tenha dedicação, que tenha compromisso, que saiba que nós estamos no caminho que não é qualquer caminho. Este é caminho de salvação, este é caminho de vida eterna, este é caminho de santidade, este é caminho diferenciado. Agora veja o interessante que aparece aqui. Deixe abrir um pouquinho mais o coração para entrar no contexto bíblico. Veja o versículo número 57. E se a gente pode colocar 3 tipos de pessoas, vamos colocar 3 tipos de irmãos, ou 3 tipos de crentes, com 3 tipos de atitudes. Tá bom? Aparece o versículo número 57 que diz: enquanto seguiam pelo caminho, alguém, não se fala do nome, não se sabe que pessoa é, só diz que no caminho alguém disse a Jesus. Veja as expressões: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Diga para mim, por favor, a intenção é boa ou não é boa? Não escutei. É boa ou não? Aquela atitude é boa ou não? Como é que diz a Bíblia? Alguém disse a Jesus: vou segui-lo. Ele não está falando de outras pessoas, ele está falando dele, e ele está dizendo: vou segui-lo. E até aí, parabéns. Olha, está de parabéns. Tem determinação com essa palavra ou não? Tem um foco ou não tem? Tem uma dedicação com essa palavra aí ou não? Vou segui-lo para onde? Tem interesse até ali, ele tem interesse até ali, ele tem? Não. Escute, esse homem tem interesse algum com aquela palavra? Não tem, não. Porque ele está dizendo para onde quer que o Senhor for. Não tenho interesse se você vai para o norte, não tenho interesse se você vai para o sul, não tenho interesse se você vai ficar aqui com a gente, não tenho interesse. A única coisa que eu quero é... Entendeu? Segundo a narrativa bíblica, ele está dizendo: não me importa para onde. Quer dizer, não me importa o lugar. A única coisa que eu quero é segui-lo. E até ali, que nota você daria para esse rapaz? Que nota daria, irmão Divaldo? 10, né? Nota que? Quantas pessoas você conhece de nota 10? Não, eu conheço todo mundo. Eu posso dar uma nota 10 para o irmão, mas é a minha nota. Será que ele tem essa nota? Provavelmente sim, provavelmente não. Mas veja o que acontece aqui. A primeira pessoa é entusiasta. A primeira pessoa, até eu poderia dizer que é impulsivo.
porque ele disse: onde quer que for, eu vou. Ele não sabia que ele ia caminho à crucificação. Ele não sabia que seu caminho era o caminho de morte. Ele não sabia que o que tinha lá na frente era o caminho de espinhos, o Getsemane lá na frente. Mas o entusiasta está dizendo: conte comigo, estou aí, vai, nunca vou te abandonar. Eu vou estar contigo no dia, na noite, no problema, na dor, na dificuldade. Ou seja, qualquer coisa é comigo. É comigo. E aí como que você fica? Admirado. Como assim? Uma pessoa de tal entrega, de tal determinação, de tal coragem. Olha o que está dizendo. Olha, vou caminhar, Senhor, enquanto eu tenha fôlego de vida. Ninguém tira meus pés da igreja. Já escutou isso alguma vez? Irmão amado, depois de hoje vou me consagrar a teus ossos. Irmão, daqui para frente nunca, jamais vou ser infiel. Vou viver para agradar a Deus. Já ouviu falar alguma vez? Só que o que ele fala é muito bonito, mas dura muito pouco. Sai do culto do domingo e lá na sua casa tem uma briga, tem um problema, ou até ali cumprimentando os irmãos, alguém meio que chato não cumprimentou, e depois você já tem outra atitude e sai dizendo: não volto por aqui jamais. Mas acabou de dizer: vou segui-lo. Acabou de dizer: Senhor, vou caminhar por este caminho e te seguirei aonde quer. Aonde quer, não me importo. Se o Senhor está sozinho na terça, eu vou contigo. Se está sozinho na quarta, estou aí. Se está sozinho na quinta, estou aí. Se todo mundo recua, se todo mundo vai embora, eu não. E aí você bate palmas e diz: está de parabéns, agora ganhei um discípulo. Ganhei uma pessoa que está entrosada com comprometimento de verdade, está ligado, não é? Mas chama muito minha atenção, porque depois de ter lido muitas vezes a passagem, inclusive você também na sua leitura, é interessante que o Senhor escuta primeiro. E aí eu gosto muito, porque o Senhor primeiro escuta, logo ele fala. E este cara aqui, ele falou como muitos gostam de falar e logo pensam. Então diz a Bíblia: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. O meu entrosamento, o meu comprometimento não é com outra pessoa, é com o Senhor. Tá beleza, né? Tá ótimo aí. Agora veja como diz: mas, e o mas é como se estivesse dizendo porém, porque se há uma coisa que tem nesta passagem, poderia dizer no dia de hoje que é a passagem dos poréns, porque a vida de nós está cheia de poréns. Tem pessoas que para tudo colocam porém. Eu não consigo ir para o culto, porém. Eu não consigo me consagrar, porém. Eu não consigo tomar uma decisão e me batizar, porém. Eu estou lá o domingo na manhã, mas logo depois, porém. E a vida de muitos está cheia de porém. Aqui também nesta passagem. Mas tem porém de parte das pessoas e tem porém de parte de Deus. Porque uma pessoa quer que Deus abençoe ela, que Deus seja cobrindo essa pessoa de muitas coisas, mas de parte de Deus aparece um porém também. Agora diz o Senhor: mas Jesus lhe responde. Veja o interessante, tomara que você consiga se ligar com esta passagem. Jesus responde: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que o Senhor está dizendo para aquele homem? Se você está pensando que eu tenho um lugar de destaque,
Porque tem gente que quer servir a Deus, mas na verdade o que quer é posição. O que quer é fama. Ou o que quer é se mostrar. Mas o Senhor está dizendo: segure. Porque se você procura lugar, não é comigo. Está falando o Rei do Universo. Porque o Rei do Universo não está interessado que você o siga a Ele. Interessado por um lugar. O Senhor está procurando pessoas que sigam Ele, não interessado por um lugar, ou por uma posição, ou por uma fama, e sim interessado por Ele. Que quer conhecer Ele, que quer se apaixonar por Ele. Então o Senhor diz: baixe bola, porque se é o lugar o que você quer, não é comigo. Se é a direita, a esquerda, a posição, não é comigo. Sendo Ele o Rei do Universo, não está prometendo lugar para ninguém. Sabe por quê? Porque quem tem a Jesus, quem conhece a Jesus, entende que não há melhor no mundo que ter Ele no coração da gente. Deixa eu te explicar um pouquinho, para complementar. De que serve um deserto? O deserto onde Deus não está, sempre será um deserto. Mas o deserto onde Deus está, deixa de ser deserto. Porque mesmo que a areia seja forte, o sol seja muito quente, mas se Deus está no teu deserto, Ele vai fornecer a sombra que você precisa, a água que você precisa, e vai dar para você as condições que você precisa para caminhar mesmo no trecho mais difícil da vida. Porque, irmãos, eu prefiro um deserto com Deus que uma terra que flui leite e mel, onde não está a presença de Deus. É bem melhor sempre saber que onde eu estou, Ele está. E o Senhor está dizendo aqui: se é o lugar o que você quer, não é comigo. Porque o interessante é que você, se quer caminhar e segui-lo, seja porque você entende que Ele é o autor da vida, que Ele é a nossa salvação, que nele há perdão de pecados, que fora dele não é possível viver, não tem como. Mas quando eu entendo que tudo está em volta da sua graça, do seu poder, eu começo a olhar para Ele e não para as coisas, e não para a terra, nem para a direita, nem para a esquerda, porque as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Preste atenção, esta pessoa é impulsiva, aquela que falou: vou te seguir e vou estar contigo sempre. É esse tipo de pessoa entusiasta, que sempre está dizendo coisas, porém logo quando se precisa dele ou se precisa dela, ele não aparece. Está entendendo ou não? Mas ele falou bonito, sim, mas o fato de falar bonito não quer dizer que esteja comprometido. A fala compromete, sim, porque você falou, não é verdade? Mas o que faz com que você mostre na realidade é o fato, os fatos das pessoas. Então aqui este homem é movido pelo momento, como muitas pessoas são movidas, impulsadas, inspiradas pelo momento. Acabou o momento e já acabou. De fato, quantas vezes você já esteve conosco na escola dominical, entrou por aqui, saiu por cá? Quantas pessoas estão aqui ainda na igreja, mas no momento de ensinar a palavra, começa a cochilhar, começa a ter problema aqui, problema lá. Mas se você presta atenção à palavra, a palavra vai nos edificar. Amém?
Então, este homem aqui, a primeira pessoa, ela tem total admiração, mas essa pessoa precisa entender que para caminhar neste caminho, se precisa compromisso. Se precisa, ¿qué, irmão? Compromisso. Diga para a pessoa que está do seu lado, se precisa compromisso. Se precisa o quê, irmão? Não escutei, se precisa quê? Vai, 1, 2 e 3, como é que é? Se precisa compromisso. Se precisa compromisso. Se você quer agradar a Deus, Ele vai se agradar com vosso compromisso. O compromisso não é de boca para fora. O compromisso é real, é verdadeiro, é autêntico. Concorda não? Mas nem todos têm esse tipo de compromisso. Porque às vezes a pessoa, o compromisso que tem é participar da escola dominical. Preencheu lá, tipo, para que a pessoa não olhe para que a cadeira está vazia e diga, eu participei do culto. Mas fora daí, não tem compromisso. Esse caminho, o evangelho, é caminho de total dedicação. Não é para olhar para trás. Não é para um dia botar mão e logo depois olhar para coisas temporárias. Não. Este caminho é caminho de total dedicação. Ele deu sua vida lá na cruz do Calvário. Ele não entregou a metade do seu corpo. Ele não fez o sacrifício pela metade. Ele não entregou parte do seu sangue como uma oferta para nos livrar do pecado. Não, Ele se entregou por completo. Ele se ofereceu por completo. Ele, sendo Deus, se fez homem para se oferecer por nós e dar a sua vida por nós, lá na cruz do Calvário, por completo. Por completo. Por completo. Entende não? Segunda coisa aqui, versículo de número 59. Ao outro Jesus disse, este é aquele falou sozinho, mas este daqui é Jesus lhe perguntando. Este daqui é Jesus falando, olha meu querido, olha para cá. Disse assim o Senhor para ele, sígame, sígame, sígame. E é interessante porque se você começa a observar, preste atenção que pode virar aqui o ambiente. Com Jesus, Ele não precisa muitas palavras. O dia que alguém conheça Jesus de verdade, não precisa de muita coisa. Agora nós temos aqui que o acompanhamento, a visitação, sei lá, corrente, círculo de oração, vai lá, visita, convite, programação, X e Y. Mas o convite de Jesus é simples. Simples. Como é que é o convite de Jesus? Siga-me. Como é que é? Siga-me. Ele não está falando, olha para a placa, olha para o irmão, olha para o profeta, olha para o apóstolo, olha para o missionário, olha para a estrutura da organização, olha para isto, para aquilo. Ele diz, siga-me. Mas nem todos aqueles que seguem a Jesus, siguen Ele. Porque muitos correm atrás, porque Ele é meu amigo. Ele se tornou parceiro. Porque eu gosto muito do jeito dele. Porque chama a minha atenção a estrutura e isto e aquilo, mas ainda não conhece a Jesus. O dia que uma pessoa conhece a Jesus, daí para frente, ele não vai se desligar jamais. Jamais. Quando uma pessoa está um dia na igreja e outro dia não, se ligou com a estrutura, se ligou com o irmão, se ligou com o irmão. Humanamente eu não posso estar na igreja ligado com uma pessoa. Olha, legal a amizade, legal a confraternização, tudo isso é legal. Mas a minha ligação maior não é com as pessoas, é com aquele que deu a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. E ele um dia me falou, segue-me.
Ségueme, 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 ségueme. Ségueme, ségueme. Ségueme. Eu não quero outra coisa senão siga-me, já, pronto, siga-me. Acabou. Siga-me. O que eu quero é seguidores. Siga-me. Estou caminhando. E se eu digo aqui por irmão Divaldo, siga-me. Dele depende se se levanta da cadeira e me sigue ou não. Porque o que Deus não quer é pessoa obrigada. O que Deus quer é pessoa que tenha vontade. O Senhor simplesmente faz o convite: siga-me. Se Ele quer se levantar, vai se levantar. Se Ele quer me seguir, vai me seguir. Se Ele quer fazer a vontade daquele que está falando, Ele faz. E se Ele não quer, Ele não faz. Mas será que Ele ganha ou perde? Segundo a atitude dele, pode perder. Ou segundo a atitude dele, pode. Se ele escuta o convite e fica assim gelado, o que vai fazer? Vai perder. Mas se ele toma uma atitude, o que vai acontecer? Vai ganhar, porque depende da sua decisão o que vai acontecer com o seu futuro. Você pode perder ou pode ganhar, mas se você aceita e abraça a palavra, todo aquele que abraça e aceita a palavra de Deus não perde, ganha, ganha. Este não é um caminho para perder, este é o caminho para ganhar. Nós aqui ganhamos uma família, ganhamos uma nova chance, ganhamos uma oportunidade, ganhamos a doutrina, o conhecimento da sua palavra, ganhamos a salvação, ganhamos o perdão de pecados, ganhamos um título que nós não tínhamos, agora somos filhos de Deus, e ganhamos uma nova cidadania, ganhamos céu e ganhamos a terra para todo aquele que é fiel a Deus até a morte. Amém. Siga-me. O convite é muito elaborado ou é simples? Com Jesus é assim, meu querido. Não é tanta coisa. É simples, é direto ao ponto. Siga-me. E tal, siga-me. Mas eu tenho muito problema aqui e lá. Siga-me. Qualquer coisa que você tenha e esteja vivendo neste caminho será resolvido. Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, porque aqui vem o porém, porque tem gente que quer seguir, mas com as suas condições. E tem gente que a única coisa que quer é: sim, irmão, sim, tem razão, tudo isso está ótimo, porém, como fazemos para tirar o porém? Como fazemos para ter pessoas verdadeiramente comprometidas? E não comprometidas com uma pessoa aqui, e sim comprometidos com o rei, de verdade. Ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro. A quê? Me ajuda, tá ligado? Como é que diz? Deixe-me primeiro, que coisa? Sepultar o quê? O meu pai. Se alguém já passou por isso, será uma etapa difícil ou não? E se ele está dizendo: Senhor, eu vou te seguir, porém, a única coisa que eu te peço é que eu tenho problema, meu pai acabou de morrer, eu quero despedir ele já. Quer dizer, a coisa mais valiosa da vida, despedir ao pai, despedir a um ser querido, é um momento que já ele partiu para a eternidade. Ele está dizendo: eu te peço, pelo amor de Deus, a única coisa que me amarra é meu pai que já está no caixão. Só tenho que ir despedi-lo e volto para cá. Parece que é uma coisa que você poderia compreender. Poderia ou não? Poderia ou não? Qualquer um pode compreender, não é verdade? Mas é interessante porque, se para nós resulta compreensível, veja a resposta de Jesus. A Bíblia diz que Jesus insistiu. Quando você insiste, é porque você falou uma vez, falou outra e falou outra. Quer dizer que aqui vem o porém, não do homem, e sim de Deus. Insistiu.
Deixe que os mortos sepultem aos seus mortos, e você, porém, vá. Mas, o que eu vou fazer com meu pai? Acabou de morrer. Deixa que os mortos, porque o Senhor está dizendo: aquele que está lá, que ainda não me conhece, está na mesma condição do seu pai. Mesmo que tenha fôlego de vida ainda, mas aquele que ainda não me conhece está morto. Quer dizer que a pessoa que tem vida de verdade é aquela que caminha com Jesus, é aquela que conhece a Jesus, é aquela que acorda de manhã e aí está o propósito da sua vida, é Jesus. E agora o Senhor está dizendo: lá tem mãe, tem irmãos, tem parentes, tem outras pessoas. Deixa que os mortos, e uma maneira muito pesada, viu? De tratar aos parentes daquele pai que acabava de morrer. O Senhor está tratando eles todos de mortos. Todos mortos. Quer dizer que aqui há um porém grande. O Senhor está interessado nos vivos. Vou explicar melhor. Tirar mortos onde não tem já esperança e levá-los ao reino de vida. Quer dizer, o Senhor está interessado em povoar o céu. Como? Aí diz: porém, você, porém, vê e anuncie o reino de Deus. Veja só, enterrar meu pai é a coisa mais importante para um filho. Sim ou não? É importante ou não? E se o Senhor está te dizendo não, não é. O mais importante é. Não sei se você já pegou. Pegou? O que diz aí o versículo? Não, se pegou é porque já você viu aí. O que diz? Anuncie. Porém você, estamos no versículo 59, o 60. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Uma coisa é que seu pai morreu, uma coisa é que a sua família morreu, uma coisa é o tema material, temporal, e outra coisa é o reino de Deus. Quer dizer que o reino de Deus é maior do que? Maior do que qualquer coisa material. E eu tenho uma notícia para compartilhar com você nesta manhã. Se você pega, irmão, você vai dar um pulo, vai dar glória a Deus, vai louvar o Senhor nesta manhã. Veja só, porque o fato que você esteja aqui é uma mostra de compromisso, é uma mostra de interesse, de desejo. Porque não quer dizer que você não tenha outras coisas para fazer, não quer dizer que você não tenha outras atividades, mas você está dizendo: eu deixo que os mortos enterrem a seus mortos, e eu, porém, vou a anunciar o reino de Deus. Porque se há uma coisa importantíssima entre nós, é que as pessoas conheçam que este reino, sua palavra e seu poder tem vida. Esta palavra é tão poderosa que se seu pai está morto, ele pode ressuscitar. É tão poderosa esta palavra que se as pessoas estão mortas, escravas do pecado, elas podem receber esta mensagem, e a mensagem pode tirar eles lá da cova, do sepultamento da morte espiritual, para trazê-los a ter vida, e vida em abundância.
Alguém precisa entender que esta não é uma mensagem qualquer. Esta é uma mensagem poderosa. Esta mensagem transforma. Esta mensagem levanta. Esta mensagem cura. Esta mensagem transforma. Esta mensagem vira a vida de muita gente. Porém, se precisa de pessoas comprometidas. Deixa eu te dizer aqui abertamente. Posso falar abertamente? E você não vai ficar chato comigo? Então feche os olhos, para que você não olhe para mim. Porque se você não está comprometido, como é que você de verdade vai ter a honra de anunciar este reino? Este reino não merece ser anunciado por qualquer um. Porque qualquer um machuca, maltrata, fala e não tem autoridade moral para falar e para ensinar. Esta mensagem precisa ser anunciada por homens e mulheres comprometidas, que botaram sua mão sobre o arado e que não estão recuando, não estão rejeitando, não estão deixando-se levar pelo comentário. Eles estão focados, olhando para Jesus, e aquele que olha para Jesus continua caminhando firme, focado nele, vivendo para ele, porque a única coisa que eu quero é segui-lo, 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 seguirlo. E para seguirlo se precisa homens e mulheres comprometidas. Eita glórias, eita Jesus. Agora veja que eu fiquei meio que me perguntando: será que a atitude daquele homem que estava colocando seu pai no meio era uma atitude feia? Era uma atitude normal e até entendível? Porque uma pessoa que tem um sentimento, certo? Mas eu não posso viver de sentimentos. O evangelho é maior do que os meus sentimentos. E às vezes, irmão, você fica ali preocupado pelo seu sentimento e não se preocupa pelas almas perdidas. Porque o que é maior não é o sentimento de ter tristeza ou se sentir machucado. O sentimento que tem que incomodar nosso espírito é que temos muitas almas perdidas. Estão se perdendo as crianças, os adolescentes, as famílias quebradas. As pessoas não conseguem. E nós preocupados pelos sentimentos. Irmão, sim, está legal, está bem, vamos fazer tudo o trabalho. Não quero que você também não me interprete errado, não. Temos que trabalhar para melhorar, fazer uma coisa ou outra, para que a pessoa tenha melhor saúde mental, para que tenha melhor estrutura emocional. Mas o dia que uma pessoa de verdade segue a Jesus, essa pessoa não vai viver daquela dificuldade toda. Porque quem segue a Jesus, irmão, não está vivendo de qualquer jeito, ele segue o padrão correto. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro. Ir primeiro. Não, porque primeiro não é seu sentimento. Primeiro não é seu desejo. Primeiro não é as coisas que você está olhando por ali. Primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. Se há uma coisa imperativa aqui nesta manhã, é o reino de Deus e a sua justiça. Ele é o primeiro, ele é o derradeiro, ele é o primeiro no louvor, ele é o primeiro na adoração, ele é o primeiro na vida. Este homem lhe estava dizendo: deixa que eu primeiro. E o Senhor está dizendo: eu não vou negociar o primeiro lugar com ninguém. Oh, não sei se você está entendendo. Mas o primeiro lugar não é do seu marido, da sua mulher ou dos seus filhos. Eles são família. O irmão X, o irmão Y, ele não é o primeiro. O primeiro tem nome. O primeiro é Jesus. Se você vai lutar por alguém, luta pela sua salvação. Se vai lutar por uma coisa, luta por aquilo que vale a pena.
deixa ir primeiro a sepultar meu pai, você não vai colocar condições. Se você vai seguir a um homem qualquer, preencha uma ficha e coloca lá as suas condições. Mas neste caminho não somos nós que colocamos as condições, é Ele que coloca as condições. E Ele falou: se alguém vai me seguir, morra a si mesmo, tome-se a sua cruz e siga-me. Quer dizer, irmãos, que aqui as condições é Ele que coloca, é Ele que disse. Amém. Então aqui o Senhor está dizendo o importante, além do seu pai. Seu pai é importante, mas há um que é mais importante ainda. Sim ou não? Talvez hoje você não fale em línguas estranhas. Talvez hoje você não pule. Mas se você consegue entender e sair daqui comprometido, sua vida vai mudar. A sua família vai mudar. Porque ninguém cresce sem compromisso. A igreja não cresce se não tem compromisso. O ministério não cresce se não há compromisso. Sua vida espiritual não vai crescer se você está duvidando. Será que me batizo? Será que não? Será que me consagro? Será que não? Será que vou? Será que não? Será que sigo? Será que não? Deus não quer pessoas mornas. Porque o morno é vomitado da boca de Deus. A Bíblia diz que Ele o que quer é pessoas comprometidas. E esta é uma passagem inspiradora, porque o Senhor está dizendo as suas obrigações, as suas tradições, os seus sentimentos. Eu entendo, mas não há um maior do que eu. Aleluia, aleluia. O que está nos dizendo a palavra é que nós temos que aprender a priorizar o reino. E veja que aqui priorizar o reino envolve o tempo que nós tiramos para nos congregar. Porque não nos congregamos a semana toda. Certo? Concorda ou não? Na terça, na quinta, no sábado e no domingo. E particularmente o domingo é onde mais tempo as pessoas têm. Por conta da correria da semana. Concorda? Mas quando uma pessoa prioriza o reino, o domingo não é o dia de churrasco, não é o dia da piscina, não é o dia para ir para o shopping, para isto, para aquilo. Primeiro é priorizar o reino e depois as coisas materiais. Porque a pessoa quer crescer, mas não vai crescer sempre em uma social. Nós não estamos aqui para fazer uma social, não é? Para fazer uma social você fica em casa. Nós estamos aqui para crescer no espiritual. A gente tem que tirar tempo para o espiritual. O espiritual é estrutura. O espiritual vai fazer com que você se desenvolva. Seu ministério, a sua vida, a sua família, priorizando o reino. Certo? Então, pastor, você está dizendo que eu não tenho direito de um rolecinho por ali, ir para a praia um dia, ao shopping? Tem, claro. Mas tudo tem que ser feito em ordem. Certo? Se organizar, priorizar. Que a pessoa, ela é integral. E ela precisa também um tempo para isso, um tempo para aquilo. Mas nós temos que entender que para caminhar o caminho é um caminho de total dedicação. Concorda ou não? E vamos para a última parte, porque essa mensagem vamos dividi-la entre hoje a primeira parte e o próximo domingo a segunda. No próximo domingo você vai trazer o cinto, tá? O cinto para se segurar. Não para bater ninguém, para se segurar. Então o Senhor responde e diz: deixe ir primeiro sepultar o meu pai. Agora
versículo de número 60. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você porém vai e anuncia o reino. Vamos a ir ao terceiro, versículo de número 61. Outro lhe disse, aqui aparece já o outro na conversa: Senhor, quero que, irmão? Como a pessoa diz, eu quero que? É um desejo? Eu quero te visitar, eu quero te convidar, eu quero participar. O que quer dizer? É um desejo, certo? Eu quero segui-lo. O desejo não é ruim, é um desejo extremamente bom. Mas veja só, logo vem o porém. Porque a pessoa quer seguir, mas quer segui-lo segundo as suas condições. Não, meu querido, não é segundo as condições das pessoas. A Bíblia diz, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. O cara aqui era aquele cara social de festa, né? Dizia, não, mas eu quero me despedir primeiro. É como aquele, eu me lembro que uma pessoa um dia falava, irmão, eu vou me consagrar, mas neste final de semana tem uma balada lá no meu bairro e eu quero tirar lá a última dancinha. E logo lá na segunda venho me consagrar. O cara não chegou na segunda porque no domingo morreu. Porque está pensando como este homem daqui. Pensando, Senhor, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. E logo depois, mais para frente, a gente resolve. Deixe aí que um dia qualquer eu chego lá. Se está no propósito, se está na vontade de Deus, eu chego lá. Já ouviu falar isso? E será que está no propósito de Deus, sim ou não? Mas será que está no propósito de Deus que a pessoa venha, que a pessoa se consagre, que a pessoa caminhe firme, que pegue firme? Está no propósito de Deus, sim ou não? E por que a pessoa coloca porém? Porque a pessoa quer seguir a Deus com condições, caminhar com condições, se consagrar com condições, evangelizar com condições. Irmão, eu vou, mas cadê o carro que vai me levar? Eu vou, mas a pé? Não, às 3 horas da tarde não. Deixa, irmão, que seja 5 horas, que o sol já esteja lá no pôr, para não bate tão forte. Coloca condições. E o Senhor está dizendo, não. Se você vai me servir, se vai caminhar comigo, caminha assim, condições. Sem condições. Não coloque condições. Então diz aqui a palavra, preste atenção para ir encerrando nesta manhã. Antes disso eu quero me despedir das pessoas da minha casa. Então Jesus deixa aqui esta pérola, que acredito, irmão, que muitos de nós já limos essa pérola, mas às vezes não abraçamos e não entendemos. O Senhor coloca aqui a cereja do bolo. Está colocando aqui, vamos encerrar a discussão. Vamos deixar claro o que você precisa entender para caminhar neste caminho. Vou lhes falar abertamente. E diz Jesus, responde. Porque com Jesus é assim. Se você pergunta, Ele responde. Se você tem dúvidas, Ele tem respostas. Este último homem é o homem que tem seu coração dividido. Porque se você para pensar, o primeiro era o homem muito empolgado, né? Falando muito e fazia pouco. O segundo parece muito celoso. Aquela pessoa que diz, mas meu pai morreu, eu tenho que resolver primeiro coisas que são importantíssimas. Se mostra com um celo. Mas, diz o Senhor, não há primeiro lugar que não seja eu. E agora este último daqui se mostra dividido.
Porque parte do seu coração quer seguir ao Senhor e parte do seu coração quer se despedir. Olha, eu tenho uma festa lá, eu vou fazer um churrasquinho lá. Não importa, é churrasquinho de gato, mas eu vou fazer lá com a minha família. E eu quero me despedir deles, porque daqui para frente eu vou virar crente. Você vai despedir? E porque vai virar crente, então quer tirar um dia de folga para se despedir do mundo? O Senhor está dizendo, não, não, não. Se vai me seguir, primeiro tem que entender, morra. E veja a pérola aqui. Ninguém que põe a mão no arado. Vamos colocar aqui. Tipo assim, a ferramenta de Deus aqui. Essa pérola mostra um detalhe implícito que vai fazer com que a sua cabeça estoure. Porque você vai entender o seguinte: a ferramenta está ali, Jesus está ali, o caminho está ali, a direção está ali, o convite está ali, mas Deus não obriga ninguém. Diz, ninguém que põe a mão no arado, quer dizer, colocar a mão no arado não é uma obrigação, é voluntário. Seguir a Jesus não é uma obrigação, é voluntário. Servir não é uma obrigação, é voluntário. Morrer ao mundo não é uma obrigação, é voluntário. Louvar ao Senhor não é uma obrigação, é voluntário. Cultuar não é uma obrigação, é voluntário. Se congregar não é uma obrigação, é voluntário. Ofertar não é obrigação, é voluntário. Dizimar não é uma obrigação, é voluntário. Evangelizar não é obrigação, é voluntário. Dar um voto não é obrigação, é voluntário. Bater palmas não é uma obrigação, é voluntário. Aleluia. Viver em santidade não é uma obrigação, é voluntário. Entrar por essa porta não é uma obrigação, é voluntário. Ser fiel a Deus não é uma obrigação, é voluntário. Servir ao Senhor aqui no Brasil não é uma obrigação, é voluntário. Nós nesta manhã glorificamos e exaltamos seu nome, não pela imposição, não pela obrigação, porque não é obrigação, é voluntário. Se você quer agradar a Deus, agradá-lo não é uma obrigação, é voluntário. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É voluntário. Se você quer louvá-lo, é voluntário. Se você quer servi-lo, é voluntário. Se você quer se consagrar, é voluntário. Se você quer evangelizar e ganhar almas, é voluntário. Mas o Senhor está dizendo, siga-me. Quer me seguir? Quer me servir? Quer viver para mim? Quer de verdade? Senhor, eu vou ir contigo onde quer que o Senhor for. Mas eu vou te explicar. Há raposas, tem tocas, as aves ninhos, mas eu não tenho onde repousar a minha cabeça. Não pense que você vai ganhar status social e vai virar a pessoa mais famosa do mundo ou mais famosa da igreja, porque inclusive é possível que alguém machuque você, mas se você me segue, aquele que me segue não viverá envergonhado, não passará vergonha. Aquele que me segue, diz a Bíblia, meu Pai honrará. Será honrado por Deus. Quem segue a Jesus, Jesus honra. Aquele que lhe honra,
Se você honra o Senhor vai te honrar. Ai, Senhor, mas eu quero me despedir do meu pai que acabou de morrer. E o Senhor vai dizer: deixe que os mortos enterrem a seus mortos. E tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus, que é o mais valioso. Oh, irmãos, tomara que você entenda nesta manhã que a mensagem mais valiosa que há no mundo, Deus tem colocado em nossas mãos. Uma mensagem que transforma, uma mensagem que muda, uma mensagem que não tem comparação, uma mensagem que pode até os mortos ressuscitar. Ah, Senhor, mas eu te peço, deixa eu fazer um rolecinho e me despedir da minha família, porque daqui para frente vou me consagrar. E o Senhor fala assim: não, 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 porque ninguém que coloca a sua mão no arado e voa e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu não quero estar na igreja e não ser apto para o reino de Deus. Eu não sei se você entende isso, mas quer dizer pela palavra que tem muita gente ainda na igreja, que mesmo que está na igreja e conhece os versículos e conhece os louvores e bate palmas e ergue as mãos, não é apta para o reino de Deus. Porque aquele que é apto para o reino é aquele que bota sua mão no arado e não olha para trás. Não olha para trás. Ei, pis, ei, olha para cá. Não é comigo. Não é comigo. Olha para aquele, não é comigo. Olha para lá, não é comigo. Eu tenho um compromisso com aquele que deu a sua vida por mim lá na cruz do Calvário. Me perdoa, mas eu não estou nem aí se falam de mim. Não estou nem aí se falam disto, se falam daquilo, porque meu comprometimento é com aquele que morreu e foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. E Ele tem me dado esperança, Ele tem me dado vida, Ele tem me dado uma nova chance. Então não vou olhar para trás, não, não, não. Eu botei a mão no arado voluntariamente para seguir na frente, olhando para Ele até o dia da sua vinda. Não olhe para outro canto, não olhe para outra pessoa, não se deixe levar pelas coisas temporais, não. Nós precisamos entendermos que este é um caminho de total compromisso. Total compromisso. Não é pela metade. Não, 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 não. É um caminho de dedicação. É um caminho de responsabilidade. É um caminho de compromisso. É um caminho que não está dividido. É um caminho que eu não posso colocar porém. Chega com o porém. Chega com o porém. Está na hora de se consagrar. Está na hora de se levantar e dizer: eu vou colocar a mão no arado até o dia que Cristo voltar. Eu não vou olhar para o outro canto. E chega de colocar porém e vamos viver para Deus. Me permite, eu vou colocar aqui o arado de maneira simbólica. E se alguém nesta manhã quer sair da sua cadeira e dizer: a minha mão está no arado, a minha mão está no arado, eu não estou aqui para deixar-me levar pelo que olhem por cá, olhem para cá, ou para voltar para trás, jamais. Eu não vou nem olhar para trás, porque se olho para trás, você vai se tornar pessoa não apta para o reino de Deus. Mas aquele que é apto para o reino é aquele que está focado, dedicado e comprometido. Fica de pé, por gentileza.